Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge, eu sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para filosofar com vocês a respeito das ideias e dos pensamentos que os filósofos desenvolveram no decorrer do tempo. Desde os nossos primeiros encontros, nós viemos estudando uma característica própria do pensamento dos filósofos, que é de se questionar sobre as coisas. Os filósofos, como são pessoas muito curiosas e estão tentando entender o mundo, como ele funciona, e também a nós mesmos, eles se fazem muitas perguntas, né? E por isso que nem sempre os filósofos concordam entre si. Muitas vezes eles pensam diferentes a respeito das coisas. Falamos também sobre uma característica dos filósofos, um interesse pelos filósofos, que os filósofos têm pela beleza. Os filósofos, quando olham a natureza, por exemplo, e identificam ali as formas, as cores, eles começam a se perguntar o que é a beleza, né? Como que as coisas podem ser belas ou muitas vezes não serem belas. E os filósofos, então, estão sempre interessados e pensam diferente a respeito disso e também tiveram gostos diferentes a respeito do mundo, né? A respeito da natureza. Nós estudamos o texto O Pinguim e o Urso Polar, que fala um pouquinho sobre isso, né? E essa característica dos seres humanos de terem gostos diferentes quando observam a natureza, quando escutam uma música ou quando olham um belo quadro. Nem todos nós pensamos da mesma maneira e nem todos nós gostamos das mesmas coisas. Hoje nós vamos estudar uma outra característica dos filósofos, que as opiniões também são diferentes. Nem todos nós pensamos da mesma maneira. E você já deve ter notado que cada um tem a sua própria opinião, né? Assim como os gostos são diferentes em cada pessoa, as opiniões que elas têm também são diferentes. Muitas vezes podem ser semelhantes, podem ser parecidas, mas muitas vezes são também diferentes. E por isso que é importante pensar e conversar sobre as diversas opiniões com as pessoas para poder também aprender a respeitar o modo diferente de pensar, um modo diferente do nosso de pensar, não é? Eu vou indicar para você, então, lá na página 14 do seu material didático, você vai encontrar uma obra de arte chamada O Violinista Azul, do artista Marc Chagall. Ali você vai fazer uma observação dessa obra de arte, tá? E vai responder algumas questões, como, por exemplo, qual é a sua opinião sobre essa obra, né? E se você fosse o pintor dessa obra, de que cor você pintaria o céu? E por que você escolheu essa cor? Então observe com muita calma essa obra de arte nos detalhes e depois responda às atividades. Eu vou indicar para você também, com a ajuda de um adulto, para você fazer a leitura do QR Code lá da página 14, que vai trazer um jogo, né, uma brincadeira para você pintar por cima da obra, por cima do quadro Violinista Azul, como você pintaria as coisas, tá? Então você vai usar o teu celular também com o aplicativo do RA Positivo para fazer essa leitura. Lá na página 15 você vai ter um segundo QR Code para você observar a obra, né, do mesmo artista, uma segunda obra chamada O Campo de Trigo em uma Tarde de Verão. E ali, quando você fizer a leitura do QR Code, você vai conseguir observar essa obra de arte com detalhes, como se você estivesse usando uma lupa, né, uma lente de aumento para poder ver para observar os detalhes. Depois que você fizer essa observação detalhada, responda às atividades, qual a sua opinião sobre a obra e se você fosse o pintor, né, de que cor você pintaria o céu e por quê. Então você vai fazer a mesma atividade relacionada a duas obras diferentes, uma que está na página 14 e uma que está na página 15 do seu material didático. Faça a leitura do QR Code e tente entender também um pouco mais sobre essas obras, fazendo a observação delas. E realize lá a atividade que estão na página 14 e na página 15. Eu tenho certeza que você vai entender um pouco melhor sobre o pensamento dos filósofos e as diferentes opiniões que eles emitem, que eles chegam, né, quando observam o mundo, quando observam as obras de arte, ou mesmo quando observam as coisas que são belas e as coisas que não são. Lembre-se, depois que você terminar de fazer a sua atividade, compartilhe com alguém e eu tenho certeza que isso vai ajudar você a entender o pensamento dos filósofos. Tchau, tchau e bons estudos e até a próxima aula de filosofia.